próxima unidade, as próximas unidades, né, nos correspondem. Bem, só para recordar. Ontem tiveram a prova, o exame, né, o qual também já enviei as notas por Classroom. Ele tem el mismo Classroom, no pueden checar sus notas. Ah, verifiquem. E, claro, vocês também tiveram o texto, né, a parte escrita, uma prática para a prova escrita, né? O tema era minha rotina. Né? Essa foi nossa aula de ontem. Né? Depois fechamos a nossa aula de ontem. Vocês, antes de eu começar, né, vocês têm alguma dúvida em relação à prova? Não, né? Então, começo. Damos sequência com a unidade 3, né? Página 21 do livro, por favor. Começar daí. Dando continuidade à unidade 3. Bem, a unidade 3, ela começa na página 21 e está falando sobre as estações do ano. As estações do ano são 4, então divididas em que chamamos primavera, outono, verão e inverno. Se vemos ali, né, vemos que agora, este mês, né, estamos dentro da primavera, não é? Eu tenho uma imagem para vocês. Deixa eu abrir aqui e já comparto. Aqui está. Listo. Aí está. Aí estão as estações, ou estão em relação, né, com o clima, principalmente. Claro que atualmente temos alguns efeitos climáticos que mudam um pouco isto, mas primavera, ela é reconhecida pelo florescimento, né, das abundantes flores. O verão, essas flores se convertem em frutos. Acho que
para muitas pessoas são as estações do ano mais queridas, né? Primavera e verão. No Brasil, verão, né? Símbolo, pois, de férias, vacaciones, playa, né? Praia. Né? O Brasil tem muitas praias, né? Hojas secas, amarillas, caem. Né? E inverno, pois, é conhecido como frio, né? Em alguns países cai muita neve, né? No Brasil também. Né? A região do sul do país também cai neve, né? Então, também é conhecida pelo seu inverno, assim, todo branquito. Tá? Mas quando falamos das estações climáticas, também podemos falar sobre o clima como temperatura, sensação térmica, né? Em uma publicação, tem um periódico, né, jornal, vocês vão ter a previsão do tempo, né? Temperatura máxima, qual é a temperatura máxima que era no dia, e temperatura mínima, né? Agora, se procuramos agora mesmo, né, teríamos que como é o clima hoje, quais são as prospecções do clima hoje em Cusco. Né? Normalmente, esse horário de madrugada começa com um horário mais frio, daí vai esquentando, daí você vai enviando de novo, né? Isso é a temperatura máxima e a temperatura mínima. Né? E, bom, aí temos uma pequena informação. Hoje, no Rio de Janeiro, né? Em todo o país, estou dizendo, né? Sair de aqui que assim, muito frio e outras assim, muito calor. Ontem a máxima foi de 38 graus e a mínima de 22 graus. Bem, bom, temos mais algumas indicações quanto ao clima. Né? Como está o tempo hoje? Tempo como clima, né? Está chovendo, está lloviendo, né? Está nevando, caindo neve, está nublado, igual, né? Está ventando, está sendo vento, está fazendo sol, está sendo sol. Algumas expressões, que calor, que sol, né? Muito sol, muito calor. Que frio, que vento, né? Que frio, que vento. Que chuva, que enchente, o rio transbordou. Muita lluvia provoca acumulação de água, isso chamamos de enchente. Agora, quando fala o rio transbordou, pois que o rio se desbordou. Tá? Vocês ainda assim, no final desta página 21, tem a classificação da lua quanto a sua iluminação. Quando a luna não tem luz, chamamos de lua nova. Daí vai crescendo a luz, hasta com, né, quarto crescente, quarto minguante, né, temos essas variações de percentual de luz em la luna, tá? Até chegar num completo, né, uma lua totalmente iluminada por a luz do sol. Isso chamamos de lua cheia, né, quando a luna está completita iluminada. Bem? Bom, esse tema lunar, né, ele está bem relacionado a alguns países, né? Exemplo, aqui no Ocidente, né, temos nosso calendário solar. E no Oriente, né, países como China, Japão, eles usam mais um calendário lunar. O calendário lunar ele está muito relacionado com a agricultura, as colheitas, né? Que também são importantes. Inclusive, dizem, né,
uma noite de lua cheia, luna llena, as olas do mar são maiores, tem que tomar mais cuidado. Bem? Tá. Página 22 do livro, vocês têm separação silábica, e aí está como se separa uma palavra em sílabas, em algumas regras ali, né? Que é o que não se separa e que é o que se separa. Para isso, é que eu deixei algumas ferramentas para vocês, né? Se vocês lembram, deixei alguns dicionários, e um deles será um dicionário de separação silábica, né? Deixa eu ver se está. Aqui está. Então, isso aqui serve para ajudar vocês, né? Nesta primeira parte, porque, claro, ainda vocês não têm um domínio perfeito da comunicação, vocês só estão em desenvolvimento, não? Aprendendo vocabulário, aprendendo a pronúncia, nesse primeiro mês. É por isso que tem esta ferramenta, né? Para que possam coger uma palabrita pequena ou grande e ponerla no programa, e aí eles vão dar a separação silábica. Exemplo, esta palavra chapéu significa sombrero. Chapéu tem duas sílabas, miren, está separado por sílabas. Cha, uma sílaba, e pel, outra sílaba. A sílaba tônica é la pel, né? E tem algumas informações que nas seguintes unidades também vamos estar aprendendo ou recordando, porque é o mesmo que serão em espanhol. Tá? Temos que aqui tem que estar atentos em la sílaba tônica, ou seja, onde está a pronúncia mais forte, porque às vezes o erro de vocês, quando se equivocam, é poner a sílaba tônica. Exemplo, a palavra fui, em espanhol falamos fui, em português é a mesma escrita, mas se pronuncia diferente, é fui, 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 é diferente. Tá? Então isso temos que tomar cuidado, é para isso também que serve esta ferramenta. A parte que está conectada com alguns dicionários, poderiam ver seu significado. Tá? Bem, na página 22 tem as regras de separação silábica, que são muito parecidas com as do espanhol, pero tem que tomar cuidado porque temos palavras novas. Tá? Então, deem uma olhada, né? Verifiquem na página 22 do livro as regras de separação. Então, diz ali, não se separa letras da mesma sílaba. Quando falamos de separação silábica, é como dizer separação de fonemas, né? Então, uma sílaba pues, não se separa, um fonema não se separa, né? CH, LH, NH, Q, U, la GU, são fonemas aceptos, mesclados com vocales, não se separam. Consonante L ou R, né? Uma consonante seguida de uma L ou de uma R, exemplo, blá, brá, clá, brá, não se separam, são fonemas acentos. Consonante mais consonante, tá? Se uma consonante não tem uma vocal que la jale, ou seja, que lhe dê sequência a um fonema, pues se junta com uma consonante, tá? Que ele incorpora dentro de seu fonema. Exemplo, a palavra advogado, psicologia, né? São consonantes que se estão incorporando a uma sílaba. Então, nós separamos, mas se vai haver uma forma de pronunciar. Isso vamos saber um pouquinho mais adelante, pero ya les vou adelantando, ¿no? Essas palavritas tem que tomar cuidado. E, bom, que é o que se separa? Né? Consoantes não seguidas de vogal. Né? Se a consonante se vai colar, vamos dizer assim, junto ao fonema anterior, solo se separaria uma consonante se es que tuviera uma vocal que lhe ajude a isso. E el encuentro de las consonantes R, S, SC, SC cedilha e XC obrigatoriamente tienen que separarse. Ejemplo, si yo pongo la palabra carro, tenemos dos sílabas, vamos a escribir acá, ¿bien?
Arro, miren, separamos car y ro. Porque la regla nos dice eso, ¿no? Tá? Esse é o tema da separação silábica. Você poderiam guiar por la fonética desde que tenham um bom ouvido e conozcan a palavra exatamente como se pronuncia em português. Tá? De lo contrário, usem esta ferramenta que lhes he passado. Né? A maioria de vocês vai ter que usar. Né? Justamente até aprender vocabulário, mas não se tem pues, por así decir, un guía en el oído, ¿no? De la pronuncia. Claro. Vamos direto à página 30 dos livros, onde vocês têm um novo tempo verbal, pretérito imperfeito do indicativo. Até o momento estivemos aprendendo o pretérito perfeito e o presente, né? Unidade 1, unidade 2. Agora vamos ver pretérito imperfeito. Tá? Eu falava para vocês na nossa classe introdutória sobre o tempo verbal. Né? Unidade 1, trabalhamos o tempo verbal presente. Unidade 2, passado. Existem 3 tipos de passado, que por el momento só vamos aprender 2. Pretérito perfeito foi na unidade 2 e pretérito imperfeito, unidade 3. Tá? Eu quero ressaltar para vocês é que marquem a diferença entre um e outro. Tá? Vocês não podem mesclar pretérito perfeito com pretérito imperfeito. Tá? Isso é um erro muito comum. Tá? Pretérito perfeito, unidade 2, que vimos, estamos falando sobre um tempo verbal. Ele podemos com uma pergunta solucionar isto, né? O que você fez ontem? O que hiciste ayer? No caso, o pretérito perfeito seria, digamos que para falar de uma ação concluída no passado, poderíamos ser assim, esta cercana, né? Não é exatamente assim, mas é uma ação concluída no passado. Agora, o pretérito imperfeito, né? Então, vocês já saquem conclusões, né? O pretérito perfeito, o pretérito imperfeito. Pretérito significa passado, né? Bem, pretérito imperfeito é como que para usar de alguma ação muito antiga, uma ação que se ejecutava com frequência no passado. Ação de frequência do passado. Exemplo, não? Há 2 anos eu gostava de passear. Me gostava passear. Se me gostava fazer isso, era algo que hacía. Agora lo hago, não necessariamente. É aí que vocês têm que tomar cuidado. Tá? Porque o pretérito imperfeito, ele acaba tendo mais de uma forma de trabalhar. É muito diferente do pretérito perfeito, né? Pretérito imperfeito pues, serviria para falar de uma ação que se ejecutava com constância no passado, lo qual não traz exatamente uma ideia de ter acabado esta ação, que se realizou sim, pero de haber acabado esse tema. ¿Ah? Miren, si les digo, miren, en español, yo estudié inglés y yo estudiaba inglés. Transmiten lo mismo, les da la seguridad de haber concluido las dos, o sea, las dos oraciones, da esta idea de haber concluido la acción, de ya no necesitar estudiar. Quando eu falo, eu estudei inglês, né? Traeré a ideia de que já lo aprendi, já lo concluí, não necessito volver a estudar. Eu estudava inglês, uma ação que executava com constância em passado, pero que também, como acabei de explicar-lhes, vai trazer esta ideia de inconcluso, não? Como que lo hice, pero não terminei. Pretérito imperfeito. Outra forma de uso do pretérito imperfeito é para falar de uma ação fictícia.
como fictícia. Exemplo, não? Quando contamos um conto de hadas, se empieza com era uma vez. Era esse verbo ser no pretérito imperfeito. Nos inventamos um cuento, seria o mesmo. E uma terceira opção que eu pongo seria de acciones simultâneas. O sea, mientras el sujeto A vagía, el sujeto B dormía. Al mismo tiempo, ¿no? Y en el mismo momento uno hacía una acción, el otro hacía otra, ¿no? Si quiero hablar esto de esta manera, expresar acciones que se están ejecutando en el mismo momento, pero que son diferentes, utilizaríamos o pretérito imperfeito. Ok? Tem um documento aqui, vou mostrar. Aqui está. Es una tabla. Es lo mismo o similar, ¿no? A lo que está bien en la página 30 que les quedaron los libros. Ahí están cómo se construye los verbos, ¿no? Con su terminación. Entonces ahí está, para verbos terminados en ar, utilizamos el sufijo ava, avas, ava, vamos, né? Aveis, avon. E aí estamos, né? Verbos regulares, claro. Verbos irregulares, pues tienen su propia forma de escribirse. Hay que memorizar. Para eso también tienen la herramienta, ¿no? El conjugador de verbos, que también está ahí. Y más abajito tienen las reglas de uso, ¿no? Cuando se usa, esto acababa de comentarles, ¿no? Ya, algo que se realizaba con constancia, con frecuencia en el pasado. Bueno, ahí está. Lean, también tienen algunos ejemplos para que vocês vejam. Aquí una gran ventaja es la similitud con el español, que lo usamos de manera similar en el español. Hablo de manera como estructura, ¿no? No estoy hablando que es la misma escrita, estamos hablando de la estructura. Es decir, que igual va a venir primero el sujeto, luego el verbo, luego un adverbio, un complemento, así, ¿no? Eso es similar. ¿Ven? Este documento ya está. Ahí vamos a compartirlo. Pero espero que tenha ficado claro, né? Se eu quero expressar uma ação que executava com constância em um passado, eu vou usar o pretérito imperfeito. Vamos aqui, eu vou fazer alguns exemplos. Aqui está. Algo que estava com constância em passado. Eu jogava. Está invertido. Eu jogava xadrez. Ajedrez. Quando era criança. Quando era criança. Isso aqui escuro. Eu jogava xadrez quando era criança, né? Eu jogava xadrez quando era uma ação que eu fazia com constância. Né? Essa é a primeira ideia, né? Um passado de uma ação que se fazia com constância, pero que já não se faz com tanta constância. Pode ser, não? Para falar de ações simultâneas, exemplo, enquanto João dormia, Maria
Lembrem, né? Que os dois verbos estão no pretérito imperfeito, dormia e estudava. Tá? Eu estou usando o pretérito imperfeito porque são ações que estão executando ao mesmo tempo. E o outro, como eu falar para vocês, como uma espécie de invenção, não? Quando se inventa algo. Vou falar para vocês, né? Era uma vez. Sério que queiram poner. Era, esse verbo ser no pretérito imperfeito, e usamos esse tema de inventarmos, não? Uma ficção, um cuento de hadas. Aí está. Tudo bem? Alguma consulta, alguma dúvida? Tudo bem, não é? Aí estão alguns exemplos. Se não há dúvidas, passamos a os exercícios já relacionados ao tema. Tá? Envie o documento com a informação e esta é a explicação com alguns exemplos. Se não há dúvidas, passamos a os exercícios relacionados a ele. Tá? Mas bem, usem o conjugador de verbos, a ferramenta que se lhes ha dado, por favor, não me estejam adivinando, porque em espanhol se diz era, em português era, todo o demais é igual. Não é assim. Tá? Não é assim. Tá? Por favor, sempre estejam verificando os verbos. Não estejam com a ideia de que em espanhol é assim, em português também. Não. Eu falei para vocês, corroborem antes de chegar a essa conclusão. Para terem as ferramentas. Tá? Às vezes vocês estão usando verbos que em espanhol estão bem, mas em português não é assim, não é igualito. Tá? Falar para vocês, né? Desayunar. Que quero usar este verbo assim, igualito em português, não existe, né? Tem outra forma de uso. Bem, é isso. Bem, usem as ferramentas e